reta final. Pitacos do Noelcio está no ar. Olá, meu povo, minha pova. Olá, amigos do YouTube. Estamos começando a edição de hoje do Pitacos do Noelcio. A partir de hoje nós vamos fazer uma versão sem a minha latinha. Ajuda também um pouco, né? Porque, enfim, eu tenho uma carinha que Deus me deu que não é a melhor carinha do mundo. Fazer o quê, né? Então, o importante é o que eu falo, porque nem minha voz eu, né, gosto muito, mas faz parte do processo. Eu quero começar o Pitacos do Noelcio de uma maneira bem ácida, muito ácida mesmo, porque eu estou apavorado com tudo que eu vejo, com tudo que eu leio, as bobagens que as pessoas publicam, né? As asneiras que elas acham que são teses. É incrível como o ser humano no século XXI é capaz de produzir tanta bobagem, para não dizer excremento ou outras palavras mais fortes. Muito bem, meus amigos, eu estou hoje pé da vida, tá? Eu estou querendo chutar o pau da barraca e eu acho que eu vou fazer isso hoje. É hoje o dia que eu vou chutar o pau da barraca. Afinal de contas, hoje é sexta-feira. E sexta-feira vai ser um final de semana, mais um final de semana que daqui a pouco vai passar e a semana começa de novo e tudo no mesmo lugar. A nossa hipocrisia no mesmo lugar, as nossas dificuldades no mesmo lugar, as nossas impotências no mesmo lugar. Tudo está no mesmo lugar. Por quê? Porque a gente não transforma, a gente faz de conta que transforma. Nós somos ditos os homens da esquerda, os revolucionários, mas o revolucionário que senta ao lado do inimigo, em nome, né, da chamada estabilidade. Eu quero falar hoje aqui agudamente, tá? Porque eu não tenho rabo preso com ninguém. Eu tô de saco cheio com uma série de coisas, tá? Então eu vou falar hoje, daí a questão do cenário da política. Todos vocês sabem, quem me conhece, que eu estou apoiando o Ciro Gomes. Não sou filiado ao PDT. Não concordo com todas as coisas que o Ciro fala, mas reconheço que o Ciro, dentro do cenário que nós temos hoje, é aquilo que representa um projeto. Aliás, falta projetos em nível nacional dos candidatos dos últimos anos. Por isso que nós estamos nesse atoleiro, porque nós tivemos projetos de governo, nós não temos projetos de Estado. Então, meus amigos, eu estou aqui, puto da cara, tá? Mas eu vou dizer isso, tá? Eu estou apoiando o Ciro. E que o Ciro, segundo as pesquisas, segundo as mostragens técnicas, o Ciro é o único, vou repetir para você aí que tá aí, né, de repente, sei lá, fazendo o quê, não interessa, você aí, eu vou dizer para você, é o único capaz de derrubar o fascismo no Brasil. É o único. Por quê? Porque nós sabemos que, por exemplo, o Picolé com Chuchu é um neoliberal daqueles e corrupto até o último fio de cabelo que ele tem na careca. A Marina Silva é aquela coisa, né? É uma boa pessoa, uma pessoa que eu tenho maior respeito e admiração, mas não tem pulso para ser presidente. Tem que ter pulso para ser presidente.
Aí nos resta o quê? O Cabo Daciolo. O Cabo Daciolo é um cara legal, mas é um cara muito fora da casinha, né? Então não dá pra ser o Cabo Daciolo. Embora ele é muito mais coerente do que o seu co-irmão de religião, vamos dizer assim, e o representante dos evangélicos nesse pleito aí, né? Bom, aí nós temos quem aí? O Haddad. O Haddad! Que é chamado pelo Marco Antônio Villa de Jaiminho. O Jaiminho. Lembram do Jaiminho Carteiro, aquele personagem querido do Chaves, e que ele dizia que sempre estava com uma fadiga. O Jaiminho de São Paulo. Foi uma péssima administração em São Paulo e perdeu para o Homem Brinquedo. Ok. Veja, o Homem Brinquedo, o Dória que disse que ia cumprir 4 anos de mandato, mas já se mandou no segundo. Este aí é o Dória. O Homem Brinquedo do PSDB. E tem brinquedinhos bastante letais assim para a democracia e para o serviço público, por exemplo, né? Então, gente, nós temos aí o cenário que o Haddad não vence. A gente sabe que não vence porque é uma polarização, porque o PT fez um monte de coisa errada e tem que ser dito que fez coisa errada. E agora, como diria o astrólogo guru da direita, Chucra, Porra, vocês não estão vendo que vai bater de frente com o asno lá? E que as pessoas estão cansadas do PT também. É que sabe o que acontece? Eu vou dizer isso aqui. Eu vou dizer isso para os meus colegas de história. Qual o problema de vocês? É que vocês acham que todo mundo vive o ciclo da história. De sala de aula, de leitura. Não é assim, cara. O público lá fora, muita gente não é nem lulista. Aliás, a grande maioria da população brasileira não é lulista, tampouco, eu vou repetir, tampouco fascista. Eles querem alguém que resolva a coisa e acabou. Mas não precisa esse discurso que eu vou resolver, eu sou o focão, né? Eu sou o cara. Então, gente, o PT já teve a sua dose, 16 anos no poder. E não vem dizer que o Temer não é continuidade, porque o Temer é continuidade, o Temer estava lá, meus amigos, o Temer estava lá, e eu tenho como provar isso aqui. É verdade, eu tenho como provar, e eu vou provar agora para você. Escute isso. Você que esqueceu disso aqui, né? Então eu vou mostrar isso aqui para você. Já a entrar aqui, aprumar aqui a coisa aqui. Olha o que essa pessoa disse. Dan, 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 dan. Eu tenho um companheiro de chapa, um vice, que é uma pessoa experiente, séria, que tem uma tradição política, que eu tenho certeza que saberá honrar e me substituir à altura quando, como muitas vezes o nosso presidente fez, nós tivermos de viajar para fora do Brasil. O meu vice não caiu do céu. O meu vice não é um vice improvisado. É uma pessoa competente, um homem capaz. Queria cumprimentar também o meu querido companheiro de governo, o vice-presidente Michel Temer. Um homem com grande capacidade de dialogar, de fazer consenso, sobretudo um homem leal, um grande brasileiro. Agradeço ao meu companheiro de chapa, parceiro de todas as horas, meu vice Michel Temer.
tenho... E aí, isso aqui não é fake news, isso aqui é fato. Então, o Temer é consequência de quem? Ele foi parido da Virgem do Espírito Santo? Ah, não, né? Então, quando vocês petistas me enchem esse saco aí, cara, vocês botaram esse cara. E eu disse na época, pra muito petista eu disse na época, vocês vão se arrepender de botar esse cara de vice. Vocês estão sentando com o diabo. Olha o que vocês estão fazendo. Mas tinha que ter a governabilidade. E olha o que deu a governabilidade do PT, gente. Acabou com o Brasil e temos hoje um governo medíocre, um presidente investigado, um presidente que é a vergonha de... É uma vergonha ter o Temer como presidente. Já era ter uma vergonha ter a Dilma como presidente. E eu digo isso porque eu posso falar isso, porque eu fui oposição a Dilma durante todo o governo Dilma. Não fui oposição da direita, fui oposição pela esquerda, mas por uma esquerda independente. Uma esquerda que não se aceitou ser puxadinho do PT. Tá? Que os caras demonizaram, demonizavam, me diziam horrores pra mim. Quando eu tinha Facebook na época, os caras diziam coisas pra mim. Seu filho da gruta, seu protofascista. E eu dizendo as coisas, eu vendo as coisas, eu vendo aquilo que o Plínio de Arruda Sampaio dizia. O Plínio de Arruda Sampaio, vocês lembram desse cara? Pois é, este cara também dizia coisas, mas dizia coisas muito interessantes. Que pena que a gente não consegue absorver isso. Que pena que a gente não consegue, né, entender as coisas, né? Então, vamos aqui, eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa que o Plínio disse. O Plínio, o grande Plínio, o homem, né, da esquerda, um intelectual, um homem que teve, vamos dizer assim, tem uma atuação tão importante na formação do PT. Né? Então, ele diz isto aqui, e eu quero que vocês pensem bem do que ele disse. Tá, deixa eu pesquisar aqui, eu vou botar aqui. É Plínio de Arruda Sampaio, vamos botar aqui. Não esqueçam. Não esqueça, ó, barulhinho do tecladinho aqui, ó. Do que eu disse. Botem isso aqui no YouTube, tá? Bota no YouTube. E ele disse o seguinte. Isso aqui. Escute. Eu acho que é um absurdo ir para a presidência da República uma senhora desconhecida. Você nunca a entrevistou antes, Fernando. Você entrevistou Deus e o mundo. Mas ela você nunca entrevistou, até que ela surgiu sagrada como candidata. Isso é um absurdo. O país vai sofrer com isso. Mas o mais provável é que dê errado. Dê errado. Primeiro que essa história do sujeito ter um fantasma atrás mandando isso dá besteira sempre. Sempre. Esse é o problema da Dilma. A Dilma é uma pessoa fabricada. Ela foi fabricada pelo Lula, pelas coisas da cabeça do Lula. Nós dizer a vocês o seguinte, essa moça é um blefe. Ela foi inventada. Ela foi inventada e ela está defendendo uma política que aparentemente, na superfície, parece ser muito boa. Tudo isso ela não vem ao debate porque ela não pode, ela não tem resposta para isso. E é isso que nós estamos querendo trazer para esse debate. Trazer o Brasil real, não o Brasil fabricado pelos marqueteiros. Essa senhora é um produto do marketing político. Ela é uma invenção marqueteira. E é isso que nós precisamos rejeitar nessa eleição. É isso. Eu sei que vocês têm que editar isso. Se vocês editarem, ponham a seguinte coisa que eu vou falar. Olha, a única coisa que eu peço aos que não votarem em mim é que quando acontecer o que eu disse, lembrem-se, o Plínio disse. Eu acho
Vocês ouviram? Prestaram atenção nas palavras do sábio Plínio de Arruda Sampaio? Pois eu vou dizer aqui, eu vou parafrasear o grande Plínio. Quem sou eu? Não chego nem ao calcanhar do querido Plínio, a qual eu votei, né? Para um presidente eu votei nele. Eu sabia que não ia ganhar, mas o meu voto em 2014, a última eleição, enfim, 2014, né? O meu voto foi para Plínio de Arruda Sampaio no primeiro turno e eu me abstive no segundo turno. Eu me abstive no segundo turno porque escolhi entre Dilma e Aécio, para mim era o mesmo projeto. E podem ficar bravos porque eu não estou nem aí para petista que vem aqui por mimimi e agindo que nem bolsominho. Porque a grande verdade é o seguinte, bolsominions e petistas são sim a face da mesma coisa. Só que uns bebem vodka e outros bebem cerveja. É só essa diferença. Tá? Essa diferença. Mas, enfim. Vocês petistas, e o problema hoje é que talvez a democracia e a sobrevivência de vocês está na mão de vocês. Veja que coisa doida. Veja que coisa é a nossa história. E o único candidato à esquerda que pode derrotar o projeto fascista do Jair Bolsonaro é o Ciro Gomes. É o único cara que pode, inclusive, salvar a pele de vocês. E vocês burramente, vão votar em quem? Vão votar no Haddad. Eu não tenho nada contra a pessoa do Haddad, porque eu não o conheço. No começo de conversa. Só sei que tem gente que diz que ele fez uma boa gestão e tem gente que diz que em São Paulo ele fez uma péssima gestão. Se ele se distanciou das comunidades, e para mim ele já fez uma péssima gestão. Porque bom prefeito é aquele que sai do gabinete e vai para a vila. E não só para pedir voto, ele vai lá para realmente fiscalizar e mudar a cidade. Tá? Isso aí não tem. Tá? Parece que por isso que o Haddad, inclusive, perdeu. Tá? Então, assim, o Haddad é um cidadão que não tem personalidade. Ele é a Dilma 2. E a Dilma 2 é de novo um impeachment 2. É de novo um trauma 2. É de novo um governo conturbado. Vocês querem causar danos à nação com um candidato que não vai ter força para se manter? Vocês estão colocando o Brasil no abismo de uma ditadura. E eu estou dizendo isso agora, porque amanhã ou depois, quando eu estiver morto no porão da ditadura, eu não quero ser homenageado por vocês lá no futuro. Esqueço do meu nome, mas eu esqueço do que eu falei. E digam, teve um cidadão tal lá, um louco que falou isso. E eu não sou mãe de Ná. Eu estou dizendo o que eu vejo, porque é lógica. Vocês deveriam recuar, o PT deveria recuar agora o carrinho, se preocupar em ter nominata para as bancadas federais, que vai perder e a gente sabe que vai perder. E aqui o Rio Grande do Sul deveria ter alguma força para continuar o país, pelo menos é o menos pior dos senadores que nós temos aqui, e é capaz do país perder. Então, gente, vamos parar e refletir, mas parece que isso é difícil para alguns petistas. Como é difícil para os bolsominions refletir, porque tu ter um papo inteligente com o bolsominion é uma coisa que não existe. Eu não conheço um bolsominion, assim que são realmente assim, fanáticos, eles não conseguem. Não é nem por maldade, é que eles não têm essa capacidade desenvolvida. Vocês estão botando o Brasil numa ditadura, petistas. E eu vou dizer uma coisa aqui publicamente. Eu falei isso no grupo, que a gente tem um grupo que eu participo. Eu disse no grupo do WhatsApp. No segundo turno, eu posso até perder a eleição se não entrar no segundo turno. Tudo bem. Que seja na regra democrática. Que seja no voto, que seja mostrando que ele realmente não é um bom candidato. Agora, com fake news, fazendo provocações,
mentindo, eu não vou aceitar. E se o PT chegar lá fazendo isso, o meu voto o PT não tem. E no segundo turno eu me abdico. Porque eu sei que eu vou entrar numa ditadura igual, então não vai fazer diferença o meu voto ou não. Então assim, ó, eu não voto em PT no segundo turno. Sabe por quê? Porque eu respeito o PT como instituição. É uma instituição que faz parte da história do Brasil. Mas eu não admito que um partido queira se donar do espectro político. É só o PT que pode ser cabeça de chapa. O mesmo PT que tirou da eleição de 89 o Brizola, que deveria ter sido o presidente da República. Merecia por toda a luta que o Brizola teve em toda a sua vida. E uma luta tão grande ou muito maior que a do Lula. E aí os caras vêm aqui fazer essa pantomima, botar um candidato fraco. Em Porto Alegre já fizeram isso. Botaram o Raul Ponte numa furada, o PT perdeu a eleição, no segundo turno se abdicou de votar a militância por causa da questão da Dilma, e aí aconteceu o quê? O que aconteceu em 2016? 2016 elegeu o Marquesan, um dos piores prefeitos da história de Porto Alegre. Numa eleição anterior, o PT colocou Adão Vilaverde para a candidatura de Porto Alegre. E perdeu de novo, porque tinha perdido exatamente por ele próprio. E em 2010, nesse ano que o Plínio estava falando aí, aqui no Rio Grande do Sul, um candidato chamado Tarso Genro perdeu a eleição também. E perdeu por ele próprio. E deu margem para essa criatura oportunista aí. Eu tenho que moderar o que eu falo, que é capaz de eu levar um processo desses caras ainda. Então parem para pensar. E outra coisa, depois do que eu vi, a militância petista sindical, que é a CUT, a forma como eles agem aqui no Rio Grande do Sul, e eu vi os caras fazendo coisas aqui no CEPERS, assim que eu fui horrorizado. Os caras que diziam que era o pé na porta, que botavam o pé na porta, que faziam, aconteciam, eles não fazem coisa nenhuma, eles são mais pelegos que a central sindical, que a força sindical, melhor dizendo. Não muito mais pelegos, porque a força sindical, tu sabe que é pelego. Agora, os caras ali não, se travestem de lutadores pelo trabalhador. E eu cansei de ver gente que entrou pra CUT e ganhou rios de dinheiro. Gente que não tinha dinheiro para pagar a passagem do ônibus e tá andando de carro, Mercedão, na rua e buzinando para mim e ainda fazendo deboche praticamente. Da onde que veio esse dinheiro? Da onde que veio? Vocês têm que ter coragem, vergonha na cara, coisa que vocês acham que vocês não têm mesmo. Cadê a militância para responder essas coisas? Vocês não vão responder. E eu vou publicar isso aqui, vai ter um monte de petista aqui enchendo o meu saco. Porque tem que bater no Bolsonaro. Tem que bater no Bolsonaro, sim. Mas a gente tem que mostrar primeiro para a população que a gente sabe fazer a autocrítica. Que eu critico o Bolsonaro no que ele faz, mas eu também critico os meus. Ou aqueles a qual o pensamento se aproxima do que eu penso. Não é porque eu sou de esquerda que todo candidato de esquerda eu vou apoiar e vou aplaudi-lo. Eu vou usar a razão. Porque eu não sou dessa turma que faz política só pelo coração, como se fosse torcedor de clube de futebol. Quando eu estou torcendo pro Grêmio, eu sou irracional pelo Grêmio. Mas aí é futebol. Agora, terminou o jogo, acabou a vida. Continua a vida, acabou o jogo, eu não vou nem me cessar. Agora, quando minha paixão como gremista, com o meu Grêmio é uma coisa. Agora, eu não tenho amores e não morro de amores por político algum. Tá? Eu respeito posições políticas, respeito políticos. Eu tenho, por exemplo, o maior carinho pela figura, né, pessoalmente, do Plínio de Arruda Sampaio. Mas eu não vou dizer que ele é um deus. Mas ele foi importante naquela eleição. Porque se não fosse ele, né? Era o único que ia falar algumas coisas que a população queria ouvir. Agora, eu sei discernir as coisas. Coisa que muita gente aí não sabe. Então, meus amigos, parem de falar bobagem. Venham fazer a luta democrática. O PT tem a chance de dar uma pausa
se tivesse coerência, se tivesse uma direção central decente, e eu não estou aqui falando da militância lá da base, que muitas dessas pessoas estão iludidas, elas estão desesperadas, porque elas sofrem, então elas têm realmente a crença naquilo. Eu fico triste, porque vocês manipulam pessoas, sonhos, ideais. Se vocês tivessem vergonha na cara, coisa que vocês não têm, e eu digo isso na cara de vocês, vocês pensariam. Se o Lula realmente fosse um grande homem, o Lula poderia ter pensado pelo Brasil, já que ele se diz tão patriota. Mas é o mesmo Lula que já andava de carro, né, com o Romeu Tuma, né, que sentava lá no sofá vermelho. É o mesmo Lula. Ele não é essa coisa que as pessoas compraram a ideia. E eu já dizia isso bem depois ali da eleição, logo lá em 2002 mesmo, com a tal Carta ao Povo Brasileiro. Ali eu já vi a coisa degringolando. Mas eu achei, ele vai dar umas derrapadas, mas não vai ser tão grande. Daí vem o Mensalão. E aí vem a Lava Jato. É fácil você pegar e ficar acusando o Moro. Eu não vou aqui defender o Moro, porque eu não tenho intimação para ninguém. E eu não sou fã também de juiz. E respeito muito a autoridade judicial, mas também não sou também baba-ovo de juiz. Agora eu vou dizer aqui, ó. Essa história que os petistas reclamam do golpe, que eles dizem que sofreram, o golpe deles que eles sofreram foi o mesmo que o cara fez assim, ó. Pegou uma moto a 200 por hora e deu no poste. Tu quer o quê? Que o poste vire uma borracha e não machuque? Não consegue fazer autocrítica. É fácil apontar o dedo pro outro. Eu quero ver vocês apontarem o dedo para si. Aí eu vou começar a respeitar. E é o que a população de fato não aguenta mais. É ver vocês polarizando e fazendo essa palhaçada. Essa briga, enquanto a gente está sem emprego, sem renda, as pessoas passando necessidade, os hospitais superlotados, a insegurança tomando conta. O povo precisa de mais e eu quero mais. Chega disso. Tá dado o recado. Uma boa noite para todos e até a próxima semana. Deus quiser. Até mais.